Oi, seja bem-vindo ao canal Casos do Mundo Todo e hoje eu resolvi trazer um caso que deixou bastante gente preocupada envolvendo uma brasileira que teria desaparecido em Paris. O que chamou a atenção dos jornais brasileiros foi pelo modo repentino do desaparecimento da mulher. A vítima do caso se chama Fernanda Santos de Oliveira, de apenas 44 anos, e morava em Botucatu, em São Paulo. Ela foi morar na França há pouco mais de um ano com o sonho de ser reconhecida profissionalmente. Onde ela morava tinha poucas oportunidades, como relatado sua irmã Maria Aparecida de Oliveira, de 52 anos. A Fernanda, ela estava estudando francês na época e ela tinha o objetivo de conhecer o mundo e culturas novas. Ela tinha ficado mais ou menos uns 10 anos em uma indústria na cidade natal e quando saiu passou a fazer bicos como cuidadora, motorista para idosos que precisavam ser levados em consultas médicas. Ela se formou como técnica de enfermagem e tinha um curso de radiologia na Faculdade de Tecnologia de Estado de São Paulo, a FATEC. A brasileira tem um filho de 23 anos, que é pai de uma menina de 3 e um menino de 11 meses, que ela conheceu apenas pela internet, e ela sempre foi muito apegada aos familiares. Por conta da questão da distância, ela só conheceu os netos realmente pelo celular, por fotos, por vídeos, porém ela era muito apegada ao neto e ao filho também. A Fernanda nunca havia saído do Brasil e tentou o visto para os Estados Unidos, mas ela não teria conseguido. Porém, eu não encontrei nenhum detalhe nos jornais falando por que o visto dela teria sido negado dessa vez. A Fernanda ela acabou viajando para a Europa com uma amiga da família e ela chegou ao país dia 1º de abril de 2022, ano passado. O objetivo era passear, mas ela acabou gostando muito da cidade e decidiu ficar por lá. Ela estava na capital francesa, só que de forma ilegal. E como ela não tinha moradia, ela viveu com um parente. Eu vou deixar uma observação aqui. Alguns sites consta que ela estava com um parente e alguns sites consta como amiga. E não especificou quem. Porém, esse familiar ou amiga acabou indo para os Estados Unidos. E a Fernanda ficou morando sozinha. Então, ela arrumou um lugar para morar e um emprego. Para conseguir sustentar, a Fernanda conseguiu um emprego em um restaurante de culinária portuguesa. E ela mantinha ainda 2 bicos como faxineira. Contudo, como disse anteriormente, ela vivia ilegalmente no país. Ela estava buscando arrumar essa situação para poder ficar lá mesmo. Agora, vamos aos fatos. Algumas notícias se entram em divergência, pois alguns sites informam que o último contato com a irmã foi dia 3 e o outro dia 6. Porém, na imagem de desaparecimento que postava no Instagram, consta como dia 2, como no último dia de contato. Porém, é confirmado que ela foi vista pelos vizinhos no dia 6. No dia 3 de maio, a irmã de Fernanda, Maria, ligou para ela. Porém, a ligação teria sido rápida porque a Fernanda estava no metrô. Então, a Fernanda disse que ligaria para a irmã assim que chegasse em casa. Porém, a Fernanda ela não retornou mais. E depois disso, ninguém conseguiu mais contato com ela. A Fernanda e a irmã sempre se falavam diariamente, desde que ela se mudou para Paris. No dia 5 de maio, Fernanda não apareceu para trabalhar. Depois de passar 5 dias sem enviar mensagens, os parentes estranharam o sumiço e decidiram entrar em contato com o local onde ela trabalhava, porque não era de hábito da Fernanda não falar com os parentes. Como eu disse anteriormente, ela era muito apegada à família. Foi nesse momento que a Maria Aparecida, que é a irmã da Fernanda, constatou que algo de errado tinha acontecido. A familiar descobriu na ligação para o restaurante que a irmã não aparecia para trabalhar já há dias. Porém, um detalhe muito importante é que os familiares afirmaram que a Fernanda foi vista pela última vez por vizinhos no dia 6. Ela teria saído de casa sem documentos e o celular, levando apenas uma bolsa de mão e um equipamento que chama trotinete, é semelhante a um patinete eletrônico, sabe? E o passaporte dela. Agora vamos para os fatos da polícia. O consulado brasileiro da capital francesa, que em nota afirmou que acompanhou o caso desde a quinta-feira, dia 11, após o contato de familiares. Ainda no comunicado, o consulado pontuou que as buscas foram feitas diariamente junto com a polícia, hospitais e Instituto de Médico Legal, IML. A polícia francesa buscou a Fernanda em hospitais e unidades de medicina legal, mas não teve sucesso. O desaparecimento também foi comunicado à polícia francesa, que registrou 2 boletins de ocorrência. Os membros de associações brasileiras na França, amigos e colegas de trabalho espalharam cartazes com a foto de Fernanda em pontos estratégicos da cidade, que são pontos mais movimentados. Eles também divulgaram as fotos da brasileira em jornais franceses. Nas redes sociais, dia 22/5, Fernanda Santos de Oliveira retornou para seu apartamento na manhã desta segunda-feira, dia 22. Informações sobre o estado
estado de saúde dela até então não havia sido divulgado. A polícia foi acionada por vizinhos que viram a Fernanda chegando em casa. Ela foi levada pelos policiais para um hospital para realizar exames com o objetivo para saber se ela sofreu algum tipo de violência. As mulheres da ONGs que estavam ajudando nas buscas pela Fernanda informaram que ela poderia ter sofrido algum assédio sexual no trabalho e que isso poderia ter resultado no desaparecimento dela. Agora eu vou falar sobre as informações mais recentes que se tem até o momento. A brasileira apresentou o quadro de amnésia e não lembra com clareza onde ela estava. Ela foi encaminhada ao hospital psiquiátrico da corporação, onde é mantida sob cuidados médicos. Em entrevista ao Globo, Nelma Barreto, presidente da entidade, diz que a Fernanda falou a ela que só conseguiria se lembrar de ter ficado em uma espécie de casa abandonada, sem conseguir sair pra rua. Além disso, contou que só reencontrou o caminho da casa porque foi deixado um bilhete contendo seu próprio endereço. Ainda conforme Barreto, Fernanda também acrescentou que o seu cartão bancário teria sido utilizado, provavelmente pela pessoa que estava com ela. Ainda na fala de Nelma, ela visitou a Fernanda no hospital na segunda-feira e contou que a brasileira estava confusa, um pouco desorientada e muito abatida. Ela também tinha os pés muito machucados, mesmo tendo desaparecido há tão pouco tempo, eu não reconheceria se tivesse visto na rua. Ela disse que ela estava cansada, que trabalhou muitas horas por dia e estava com problemas pessoais, mas os seus relatos são vagos. Ela tem poucas lembranças do dia em que esteve fora. Fernanda disse que depois de caminhar muito, se refugiou em uma casa abandonada nos arredores de Paris. Ela não se lembra de ter comido ou bebido nada em todos esses dias, apesar de termos informações que seu cartão de crédito foi usado dia 16. A polícia ainda foi informada que uma pessoa com características físicas de Fernanda havia sido vista em um trem, em Melun, uma cidade a 50 km a sudeste de Paris. Eles não encontraram ela nesse local. A irmã da Fernanda, a Maria Aparecida Santos de Oliveira, disse que não acredita que ela tenha tido um surto e que, por enquanto, essa é a última informação, que o hospital estaria fazendo exames nela e tentando descobrir o que houve, o que causou esse desaparecimento tão repentino. Eu acredito que ela pode ter sido vítima de alguém, mas até o momento as únicas informações que a gente tem é essa. Assim que eu tiver mais informações, vou estar atualizando aqui no canal. Até a próxima!